Fala galera, tudo bem? Começando mais um programa Cine História. Cine História de hoje especial com um filme que eu particularmente gosto muito, que é Terra Estrangeira. Terra Estrangeira, um filme todo em PB. Você que não entende linguagens cinematográficas, PB é preto e branco, o filme é tudo preto e branco. Direção do Walter Salles, da Daniela Thomas, que ninguém nunca lembra o nome dela. Sempre se lembra só de um, não é verdade? Que nessa experiência teve agora do acelerador de partículas, né, que são dois cientistas, né, que é o François Eglet e o Peter Higgins. O pessoal se lembra do Higgins. Então, infelizmente, a vida é feita de injustiças. Mas antes de começar a falar do Terra Estrangeira, só para lembrar que todos os nossos vídeos, tanto do Terra Estrangeira, tanto do Cine História, quanto do Dicionário do Mundo, do Dom, meu vlog, que eu falo de notícias de atualidade, estão justamente no endereço que aqui aparece, que é o dicionariodomundo.com.br. E vocês podem me seguir aonde vocês quiserem. Tem Instagram, agora tem Periscope! Agora eu tenho Periscope, sensacional, que enfim, eu não sei para que serve ainda, mas eu estou lá aprendendo. Ele é Terra Estrangeira. É um filme de 1996, com um elenco muito bom, né? A Fernanda Torres, Alexandre Borges, né? O Luiz Melo, quem é que faz o papel do Paco? Eu sempre esqueci o nome dele, tá? O papel tá ali do lado, ali, Williams. Fernando Alves Pinto, inclusive, se eu não me engano, é o namorado ou marido da Letícia Sabatella. Eu sou fofoqueiro, gosto de notícias de fofoca. Ok! O filme, ele é o seguinte, qual é a sinopse do filme? Em tempos de Fernando Collor, ele é ambientado em 90 e começa, inclusive, com uma cena, para mim, icônica. Para mim, uma das cenas mais bonitas do cinema nacional, que é quando a Laura Cardoso, né, a personagem da Laura Cardoso, está assistindo à televisão e o Collor anuncia o confisco, né, a ministra Zélia Cardoso, e ela tem um piripá que morre ali na hora, né, tem um passa mal, morre, e aí o filho, ela era espanhola, né, o sonho dela era voltar para a Europa, e aí o filho, então, com a mãe já falecida, resolve ir para Portugal. E o filme, ele leva, e aí ele, um muito amigo dele, oferece a ele um pacote para ele levar até a Europa, ele aceita levar, e o filme se desenrola todo também envolvendo uma trama policial, né, uma novela policial, uma coisa meio... O filme tem um toque noir, né, não só pela trama policial, mas pela produção em preto e branco, então tem essa nostalgia. O filme também é um road movie. Road movie, o Walter Salles adora um road movie, né? Não consigo lembrar de um filme do Walter Salles que não seja um road movie. A lembrar, por exemplo, Central do Brasil, o Diário de Motocicleta. Água Negra não é. O William acabou de dizer que Água Negra não é, que é um filme muito ruim, por sinal, né? Um filme hollywoodiano que ele foi fazer lá, que a Água Negra vai invadindo, né? E é até com uma atriz famosinha, né? Esqueci o nome dela agora. Quem é? Jennifer Connelly, exatamente. É a mesma de vários outros filmes que eu também não vou lembrar o nome. Então esse filme, ele tem todo esse aspecto que eu falei. Mas o que eu queria lembrar é que do ponto de vista da história, ele se passa um momento muito triste do Brasil, que foi tanto para o Brasil quanto para o próprio cinema, né? Porque foi a época que o Collor assume em 90 e a produção nacional acaba, né? Raríssimos os filmes são feitos naquela época. Esse Terra Estrangeira, ele se passa ele é produzido em 96, já na retomada do cinema nacional, que teve filmes como Carlota Joaquina, Quatrilho e etc e tal. O Terra Estrangeira, ele é ambientado num período muito ruim do cinema nacional e da economia brasileira. É bom lembrar que o Brasil elegera o primeiro presidente da República desde 1960. A última eleição presidencial tinha sido em 60, com a vitória do Jânio Quadros. E aí, em 64, com o vice na presidência, João Goulart, é desfechado um golpe militar e o Brasil não vê democracia durante décadas. A primeira eleição presidencial direta será em 1989, quando, diante de mais de 2 dezenas de candidatos, até o Silvio Santos foi candidato. O Silvio Santos vai lutar pelo desenvolvimento do Brasil. O Fernando Collor ganhou as eleições. E aí o Collor fez um governo que sucedeu o Sarney,
um governo Sarney caótico, do ponto de vista econômico, social, político, além das denúncias de corrupção, além do caos social, com o aumento da violência, da explosão da violência que acontece nos anos 80, com a quantidade de planos econômicos, né, o Plano Cruzado 1, plano Cruzado 2, Plano Verão, Plano Bresser. Depois de tudo isso, o povo elege o Collor e aí vem a maior decepção, né? Porque se esperava do Collor uma guinada, né, uma mudança econômica importante, e o Brasil viveu talvez um dos piores momentos da história, também com uma inflação completamente fora de controle, e foi nesse ambiente, nesse contexto, que é lançado o Plano Collor 1. E o Plano Collor consistia no confisco das contas correntes e das poupanças, o que levou muitos brasileiros ao suicídio e à morte, né? Ou seja, a piripaques, como foi o caso da personagem da Laura Cardoso, grande Laura Cardoso, uma das maiores atrizes brasileiras. Eu sou devoto de Laura Cardoso, tenho um santo lá em casa, que é a Santa Laura Cardoso, que quando ela morrer vai levar meu último sorriso. Se bem que recentemente quem levou meu último sorriso foi o Luiz Carlos Miele, que eu adorava o Miele, e ele morreu. Também o Abujanra também, foram duas mortes que eu senti muito esse ano. Sabe quem é, né? O Antônio Abujanra, né? Sensacional. A referência do... Ele fez assim, né? Ele é gordo, porra, né? Ele é gênio, ele é gênio. Então esse filme Terra Estrangeira é dentro desse ambiente do... Exatamente, ele é gênio, agora ele fez direito. E é dentro do ambiente do governo Collor. E lembrando, só para que esse programa Cine História, ele fala de cinema, também fala de história, que o Collor não vai resistir a 2 anos de mandato, né? Em 1992, começa uma pressão muito grande para a derrubada dele. Eu lembro que o Collor foi eleito com um apoio muito grande da grande imprensa, né? Das grandes redes de comunicação, da revista Veja, ao Grupo Globo, todos transformaram o Collor num herói nacional. A Veja estampou uma capa com escrito Caçador de Marajás. Então as pessoas acreditavam numa política de moralização, né, de tudo que vinha acontecendo, do ponto de vista econômico, político, e a surpresa veio já direto com o Plano Collor. Mas é bom lembrar que o Collor não cai por causa do confisco. Não é o motivo da queda dele, que para mim já era para ter caído ali. Ele caiu depois, quando as denúncias de corrupção começam a ser ventiladas da mesma imprensa que o colocou no poder. E confirmadas pelo irmão. Eu lembro até hoje, eu tenho a Veja até hoje, escrito Pedro Collor conta tudo, em que o irmão do Collor entrega o irmão falando sobre o Caixa 2 montado através do seu tesoureiro da campanha, PC Farias, e todo um esquema de corrupção que o ajudava para manter uma vida de Fausto, né? Uma vida de milionário. É bom lembrar, inclusive, que muitos personagens dessa época, e agora não estou falando de cinema, estou falando da real life, muitos personagens da época morreram. O Pedro Collor morreu, a mãe do Collor, Dona Leda, morreu, o PC Faria morreu, a amante dele, Suzana Marcolini, morreu, a mulher do PC, que era uma loura bocuda, que falava tudo, a ex-mulher do PC, né? Falava um monte de coisa, morreu, entendeu? E deve ter mais gente que morreu que eu não lembro. Collor sofre impeachment, 441 votos pelo sim, 38 pelo não e uma abstenção. Sempre tem um filho de uma mãe, né, que consegue se abster numa votação tão simples, né? Eu nunca vi isso. É sim ou não para derrubar o Collor? O cara disse que não sabe, entendeu? É que nem pesquisa Ibope. O senhor tem televisão em casa, né? 85% sim, né? 10% não. Aí 5% não sabe, não opinou. Meu filho! Você não sabe se tem televisão em casa, você é burro! Tu não sabe que é televisão, cara? Eu não entendi o que ele falou. Enfim, então foi um período que acabou com a queda dele e com a chegada ao poder de Itamar Franco, que desses presidentes aí talvez tenha sido um dos melhores, o já falecido Itamar Franco, que Deus o tenha, Itamar Franco que lançou o Plano Real, e aí quem sabe faremos um programa já ambientado nessa nova etapa da história do Brasil, que é do Plano Real. Infelizmente, o momento que nós estamos vivendo atual lembra mais, né, o período
pré-plano real do que pós-plano real, porque vivemos uma crise com inflação, com desemprego. Eu não quero ser catastrófico, mas infelizmente as coisas estão mudando. Mas de qualquer maneira, eu não quero trazer notícias ruins, eu quero trazer as opções da semana que vem. E nas opções da semana que vem, continuaremos insistindo com a maldita Carlota Joaquina. O filme é ruim, eu sei, o pessoal está comentando que o filme é ruim, mas o tema é bom. É a última vez. Se ele for eliminado agora, ele vai embora, ele vai... Entendeu? A gente não sabe para onde ele vai, mas ele não vai voltar mais. Carlota Joaquina morre aqui, se você não votar nela. Aí eu falei Dom João VI, é maneiro o tema, entendeu? O filme eu acho o filme horroroso. Camurati, um beijo pra você, mas o filme é ruim. E o outro filme... é aqui mesmo, não, é aqui. Outro filme não tem nada a ver com Carlota Joaquina, é Lutero. Lutero, que é sobre Lutero. E o filme se chama Lutero. E é com Joseph Fiennes, que tem algum parentesco com Ralph Fiennes, eu não sei qual é. São irmãos, Will, sabe dizer? Mas eles têm parentesco. É o mesmo ator de Shakespeare in Love, Shakespeare Apaixonado, que é um filme bacana. Pô, mas esse filme ruim, Will? Eu e o Will não temos o mesmo gosto. O Will é o produtor, diretor, quem manda em tudo, quem paga meu salário, mas tô nem aí. Então, é Lutero, que é sobre o quê? É sobre a reforma. E sobre a contra-reforma da Igreja Católica. Então, ou iremos para o século XIX, com Carlota Joaquina, né, a vinda da família real em 1808, o Lutero, que se passa no século XVI, na época da reforma. Eu sei que não tem nada aqui, porra, a produtor dizendo, não tem nada aqui, acabou a imagem. Ok, mas eu estou aqui com entidades. De um lado Lutero, do outro lado Dom João VI, estão do meu lado. Obrigado, Lutero. Obrigado, Dom João VI. E obrigado a você. Até a próxima semana. Se inscrevam. Gente, pelo amor de Deus, não é possível com um programa de uma qualidade dessa, pelo amor de Deus. Não pela produção, por mim, eu sou humilde, tenha tão poucas visualizações, estou desesperado. Se inscreva no nosso canal, assista, pelo amor de Deus, compartilhe, marque seus coleguinhas, eu já vi que dê joinha. E outra coisa, marque, entendeu? Porque eu já vi que quando você escreve o nome da pessoa em negrito, chama atenção, entendeu? Chama atenção como esse maldito telefone está vibrando aqui o programa inteiro. Um beijo na alma de todos, até o próximo Cine História, valeu, tchau!